Então, vamos lá. Boa noite a todos novamente. O nosso tema é a afabilidade e a doçura. Então, a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz o quê? A afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Então, com certeza, a gente conhece pessoas, ou já ouviu falar de pessoas que têm, aparentemente, parecem ser pessoas muito bondosas, generosas, mas que, dentro das quatro paredes da sua casa, no seu interior, costumam ter o coração um pouquinho mais duro com as outras pessoas. Então, quantos a cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo trale primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, como eu acabei de dizer lá atrás. Externamente, elas aparentam ser uma pessoa, um ser, ter um tipo de conduta, porém, no seu interior, é totalmente diferente. Que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo. Então, com certeza, todos nós já ouvimos, conhecemos alguém que tem isso, que é uma pessoa muito dura dentro de casa, com seus filhos, com sua esposa, ou com os colaboradores da sua empresa, colegas de serviço. Então, que é uma pessoa que costuma levar tudo muito a ferro e fogo, não tem paciência com os outros, ou faz o filho sofrer, a mulher sofrer, por determinadas situações, ou algum vício que ele tem que possa provocar isso, ou mesmo, às vezes ele não tem um vício, mas a índole dele é assim, ele é uma pessoa muito dura, muito ruim, não tem essa preocupação com o lar, com a família. Então, em relação a esses irmãos ali atrás citando, a gente continua. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não lhes podem resistir. Ou seja, aquelas pessoas mais fracas, eles costumam se fazer, não tem medo dessas pessoas, eles são muito ruins. Então, para quem ele tem medo, por exemplo, envaidece-se de poder e dizer, aqui eu mando, eu sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, e sou detestado. Com certeza, várias pessoas agem assim dentro dos seus lares, porém lá fora com as outras pessoas, eles são santinhos, são bondosos, não erguem a voz para a pessoa, não maltratam as pessoas lá fora. Porém, dentro de casa, tem essa conduta mais reprovável. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração, de modo algum, lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são tingidas nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. O que significa isso? Que a pessoa que tem isso no coração, que ela não precisa estar mascarando essa bondade dela, esse amor, essa ternura, ele age da mesma forma, lá no mundo exterior, como dentro de casa, com seus familiares, com seus amigos. Por que que acontece isso? Porque isso é dele, é da essência dessa pessoa ser assim, ser uma pessoa generosa. Já aquele que precisa fingir, na verdade ele tem, de certa forma, dois hábitos, dois costumes, duas caras, por assim dizer. Para as pessoas lá fora, ele se porta de uma maneira, porém dentro do lar, ele é totalmente diferente. Esse, aos demais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então, a gente sabe, as pessoas ele vai conseguir enganar, mas Deus, o seu interior, isso nada, ele não vai conseguir enganar. Então, aqui, mais um trecho do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo.
ele cita aqui, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são a forma de se manifestar-se, de se manifestar. A afabilidade é a caridade no trato pessoal. O que significa isso? Você tratar bem todo mundo, você ser educado, ser generoso, ser cortês. Encontra a pessoa de manhã, bom dia, tudo bem, como é que você está? Boa tarde. Ou se a pessoa vem até você pedir algo, conversar contigo alguma coisa, atenda essa pessoa com educação, mesmo que você não, né, principalmente se você não conhecer essa pessoa, mas atenda essa pessoa com educação, é isso que ele quer dizer, que é a afabilidade. A bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio, nem aos homens, nem aos outros espíritos. Ou seja, é por amor. A essência dela é por amor. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Admitem-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas, e se concluirá que tudo o que denote, na linguagem dos espíritos, falta de bondade e de benignidade, não pode provir de um bom espírito. Ou seja, esses nossos irmãos que já se encontram numa situação de mais evolução, de mais entendimento, mais amorosos, ele mesmo fala aqui, eles não têm ódio no coração, eles têm apenas doçura, gentileza, estão com os ouvidos abertos para ouvir as pessoas e atender. Aí está aqui, ó, aquele ditado, né? Um lobo transvertido de cordeiro. Olha a imagem que vocês estão vendo. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. Ou seja, nem tudo que aquilo que você vê é a realidade. Tá vendo? Esse bichinho está se mascarando por outro ali. É um lobo, com certeza, pronto para atacar alguém, mas ele está se passando por um cordeiro, um animal mais dócil, mais amoroso. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos a cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Então, como foi dito lá atrás, aqui está repetindo a frase, o próprio convívio, o próprio mundo que a gente existe, a pessoa vai se moldando e criando essa espécie de carapuça, de perfil, ser uma pessoa bonzinha, certo? Mas no interior, a gente sabe que a essência dela não é essa. Mas ela está tendo a oportunidade de se transformar, de ser uma pessoa melhor, de ter os conhecimentos, de fazer essa reforma íntima. Isso tudo depende dela. Com certeza, a espiritualidade amiga sempre está próxima para tentar ajudar esse nosso irmão, para que ele possa mudar essas condutas dele. E aqui, uma imagem bonita, olha só. Uma lua, uma árvore, um rosto aqui em cima, e novamente repete. O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento, quando estão por detrás. Olha aqui, ó, o óculos, pessoa, o olho. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a querem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõem a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, ou seja, se ele usa a autoridade dele com uma pessoa que, de repente, ele não é familiar dele, pode ter uma resposta que ele não vai gostar. Então, às vezes, ele se mantém até na defensiva, mas onde ele consegue impor o medo, a voz dele mais alta, ele age dessa maneira. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não lhes podem resistir. Envaidecem-se de poder dizer, aqui mando e sou obedecido. E, novamente, não basta que dos lábios manem leite e mel, ou seja, falar é uma coisa, ter atitudes é totalmente diferente.
Nesse final de semana, a gente teve um estudo na casa e o Adão falava sobre a questão da meditação, que ajuda na nossa caminhada, mas não só a meditação, a importância da atitude, de ajudar, ser caridoso, ajudar as outras pessoas, ser misericordioso. E aqui, mais ou menos, é isso. Não adianta que da sua boca, se ao contrário você pratica, se os seus pensamentos são pensamentos ruins, pensamentos impuros, atitudes que você não está preocupado em ajudar ninguém, não está preocupado em ajudar o próximo, as outras pessoas, ao contrário, está mais preocupado em prejudicar essas pessoas. Então, aqui, ó, Chico Xavier, Escrino de Luz, no livro. Com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não serás portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A reflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Então, aqui, ó, gentileza, olha só. Tem uma frase que um amigo meu sempre usa, ele fala assim, gentileza gera gentileza. Ou seja, aquilo que você está emanando, você vai receber. Se você emana bons fluidos, se você é uma pessoa de boas atitudes, de bons pensamentos, automaticamente você vai receber isso. Porque é pouco provável que você emane um tipo de pensamento, um tipo de energia, um tipo de atitude e receba isso ao contrário. Então, carreguem essa frase aqui para vocês também. Gentileza gera gentileza. Com certeza, muitos de vocês já a conhecem e praticam no seu dia. Aí aqui, ó. Como eu tenho tratado aqueles que estão ao meu lado na convivência familiar? Será que a gente trata bem os nossos pais, nossos filhos, irmãos, no nosso próprio trabalho, né? Como que a gente trata essas pessoas que estão? A gente tem a capacidade de ouvir, a gente tem o coração aberto, a gente não julga elas, ao contrário, nós procuramos ajudar. Então, aqui, a pergunta 2. Como eu tenho tratado os meus colegas de profissão ou trabalho voluntário? Isso aqui é para nós, as casas que trabalhamos de forma voluntária, ajudando os outros. E automaticamente nos ajudando. Como eu tenho tratado o próximo, mais próximo de mim? Então, ficam essas perguntas para a gente fazer essa reflexão. Então, meus queridos irmãos, é isso. Evangelho curto, breve, mas objetivo. Eu escolhi esse tema porque volta e meia, quando a gente vai fazer o Evangelho, aos domingos à noite, eu abro o livro, assim, o livro do Evangelho, e aí sempre cai nesse capítulo, e agora, domingo, novamente aconteceu isso. Então, que a gente possa ter a afabilidade e a doçura, não apenas nos nossos lábios e pensamentos, mas também nas nossas ações, no nosso dia a dia, sendo caridoso, generoso, ajudando as outras pessoas, os nossos familiares. Não adianta a gente só ajudar na casa espírita, a gente tem que ajudar, sim, lá a gente deve ajudar, ou qualquer outra instituição religiosa ou não religiosa que ajude as outras pessoas, mas que a gente sempre esteja atento para ajudar no nosso trabalho, principalmente na nossa família. Às vezes tem algum irmão, algum filho, pai ou mãe necessitado, que possamos estar atentos e com o coração aberto para ajudar esses nossos irmãos também. Vou deixar em aberto aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, senão daqui um pouco